Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs. Muito obrigado pelo convite, pela recepção carinhosa. Para nós é sempre motivo de satisfação termos oportunidade de refletirmos a respeito dos ensinos do Mestre sob as luzes do Espiritismo. E o tema de hoje é um dos temas mais importantes que foram destacados por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dedicou um capítulo a esse tema. Portanto, trata-se de um contexto do ensino crístico que nós vamos explorar, naturalmente nos valendo de textos que já foram publicados e procurando organizar as ideias. Nós gostamos de fazer dessa forma uma apresentação paulatina e didática, para que quando a gente chegue no ponto de explorar o tema em si, nós já tenhamos a base correta para chegarmos às melhores conclusões. Então esse tema ele está dentro do contexto do amor ao próximo e da necessidade da caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz ou o que dê a vossa mão direita. Os ensinos de Jesus, eles devem ser analisados sob vários aspectos, para que nós saibamos, na verdade, tirar desses ensinos, o melhor proveito para a nossa evolução. Muitas vezes nós julgamos que em nossas ações nós estamos observando os preceitos do Mestre. É um julgamento próprio. Muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa correta. Não obstante, muitas vezes, dentre essas, nós agimos de modo inapropriado, desalinhado com o que Jesus, na verdade, nos solicitou. Então, por essa razão, não basta para nós apenas fazer, é preciso a gente saber como fazer. Por esse motivo, Jesus explicou, por exemplo, as condições para nós exercermos o perdão, para nós fazermos uma prece ou para nós praticarmos um jejum. Nesse estudo, nós vamos explorar um aspecto muito importante da prática da caridade, o qual, se não for observado, ele poderá tornar sem valor a nossa iniciativa caridosa. Então, qual é a nossa motivação? Vamos lembrar das instruções dadas pelo Espírito Verdade. É o Espírito que capitaneou, assessorou Kardec na obra da codificação, no conjunto da obra da codificação. Então, esse Espírito se identificou como Espírito Verdade. Alguns interpretadores julgam ser o próprio Cristo, outros julgam ser o elenco ou a pleiade de espíritos que assessoraram Jesus nessa transmissão dos ensinos consoladores que vieram com o advento do Espiritismo. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo está um registro da mensagem do Espírito Verdade, ditada em Paris, em 1860, na qual ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que dele se enraizaram. Então nós somos desafiados pelo Espírito Verdade no caminho evolutivo ao amor e à instrução, onde, através dessas duas, digamos assim, asas, apoios ao nosso caminho evolutivo, nós vamos encontrar, através do cristianismo, as verdades, aquilo que realmente poderá nos impulsionar os nossos espíritos
na pureza espiritual, a direção de Deus, no retorno até o seio do Pai. O espírita deve, portanto, compreender a necessidade premente dele refletir sobre o significado do verdadeiro amor e desenvolvê-lo em si mesmo, assim como deve investir seu precioso tempo, concedido por Deus em cada reencarnação, para estudar e para praticar os preceitos do cristianismo. Então, nós temos um papel importante dentro do Espiritismo por sermos incentivados a isso que nós dissemos, enquanto muitas vezes outras iniciativas ou filosofias religiosas se preocupam muito com as questões dogmáticas e ritualísticas, o espírito é convidado a estudar, raciocinar, refletir, meditar a respeito do ensino e considerar a sua transformação íntima na direção daquilo que ele aprendeu. Então, em o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, na instrução dos espíritos, nós encontramos o que eles disseram para nós a respeito da lei de amor. Está no item 8. E nós encontramos lá o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, nós saímos da fase da animalidade para uma fase mais elevada de sentimentos. O espírito prossegue dizendo: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Essa última frase é sensacional. Vamos repetir. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que é a personalidade? A personalidade é a manifestação da nossa mônada espiritual, da nossa individualidade espiritual, ou seja, do nosso espírito, numa determinada reencarnação, num determinado momento da nossa erraticidade, o período entre encarnações. Então, o ensino vem nos dizer que quando nós encontramos o verdadeiro amor, nós deixaremos de ter essa preocupação da individualidade, da nossa personalidade, porque nós estaremos em plena fusão com todos os seres. Amaremos e seremos amados. Então, o nosso caminho é em direção ao amor universal. O amor, na cultura popular, essa palavra, ela possui diversos significados. Quando a gente abre o dicionário e vê lá amor, qualquer dicionário tem tanta definição que a gente até se confunde. Creio eu que cada um de nós, a minha pessoa, todos os irmãos e irmãs presentes no plano aqui material, no plano espiritual que estão nos ouvindo, cada um de nós tem uma ideia, um conceito do que seja amor pelo nosso sentimento, pela expectativa, pelas as nossas experiências, frustrações, sei lá o quê. Mas o espírita, ele deve procurar descobrir o sentido mais profundo da palavra a que se referiu Jesus. Aquela força tendente a nos aproximar, a nos unir numa relação particular ou como um todo, né? E devemos lembrar também que existem gradações de amor. O amor, ele parte de manifestações de mero egoísmo, desejo,
para se elevar até a integração plena com todas as criaturas, que seria o amor universal. Então nós temos um amor egoísta, que é a posse do ser amado, um amor racional, onde nós já podemos usar razão e discernimento, e o amor incondicional, que vai ser aquela doação total, plena de nós mesmos, sem qualquer exigência. Ora, vamos continuar então fazendo essa base de conceitos. Jesus veio trazer para nós uma evolução no entendimento do que seria amar, se nós compararmos com aquilo que os antigos, ou aquela civilização humana, à época que Jesus veio ao planeta Terra, entendia como sendo amor. Então isso está no Sermão do Monte. Sermão do Monte é explorado em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Logo no capítulo 5, lá no versículo 43, Mateus registrou assim, palavras de Jesus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, palavras do Cristo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, olha que coisa interessante essa observação de Jesus. Na verdade, o que Jesus fez foi provocar um verdadeiro choque no pensamento da humanidade, porque havia sido dito lá no tempo mosaico, né? Já se deu através dos profetas ou dos médiuns da época, receberam por intuição essa ideia do amor ao próximo. Isso está no Deuteronômio, no Levítico. Mas a época mosaica também dizia para aborrecer o inimigo. Ou seja, Moisés ordenou assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso está realmente lá no Deuteronômio. No entanto, em diversos trechos do ensinamento mosaico, também se dizia que deviam ser olhados como inimigos amonitas, moabitas, amalecitas. Isso eram tribos judaicas. Então, nas leis mosaicas existem muitas contradições entre amor e intolerância. Aí vem Jesus trazer o aperfeiçoamento da lei do amor, que ela é levada ao máximo. Então ele diz assim: eu, porém, vos digo. Quem está dizendo não é Jesus, é o Cristo. O Cristo é o Espírito puro que animava a personagem Jesus. O Cristo é um Espírito milenar, que caminhou na evolução até alcançar esse estágio de Cristo, que é o ungido, o permeado de divindade, o Espírito puro. Então o Cristo diz: eu vos digo, amai os vossos inimigos. Então isso para nós é a princípio ininteligível. É como se diria, num jargão corporativo, um choque de gestão que Jesus fez com o nosso pensamento. Bendizei os que vos maldizem. Ele vai dando instruções práticas. Fazei o bem aos que vos odeiam. E se a coisa chegar num limite de que não tem nem como se aproximar do inimigo, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Ou seja, está sim ao nosso alcance praticar a lei do amor, nem que seja em gradações mínimas. E ele diz: para quê que nós vamos fazer isso? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí nós vamos dizer: mas nós não somos todos filhos de Deus? Sim. Uma coisa é nós sermos filhos de Deus porque fomos criados, espíritos simples, ignorantes, fomos criados por Deus. A outra é nós termos o direito, conquistarmos o direito de sermos reconhecidos como filhos de Deus, que é justamente a última bem-aventurança, registrada em Mateus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o grau máximo evolutivo, o reconhecimento de que o Espírito já está podendo se manifestar ou manifestar o Pai em si mesmo, em si próprio. Então já é reconhecido como filho de Deus. Muito bem, então Kardec, ele deixou anotado em O Evangelho segundo o Espiritismo: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. É preciso, entretanto, não confundir o significado da palavra amar, nesse caso, porque ninguém pode sentir por um inimigo um estado confortável, um prazer, como a gente sente por uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida. Mas Jesus, como está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele não pretendeu que a gente tivesse com o inimigo a mesma ternura, a mesma amizade, a mesma empatia que nós dispensamos a um amigo, a um irmão, a uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa chegada nossa, né? Porque Kardec explica, pressupõe-se confiança numa relação como essa. E o inimigo ainda não nos oferece confiança. Nós é que estamos procurando oferecer a ele o nosso melhor sentimento, porque é assim que a gente precisa caminhar para a evolução do nosso espírito. É nós fazermos e não esperarmos que o outro faça ou que o outro facilite para nós. Nós é que temos que construir. Portanto, tudo isso é muito interessante. E Jesus, então, quando ele dá esse ensino do amor ao inimigo, ele alcança um clímax nas suas instruções. Ele ordena que os inimigos sejam amados e não apenas perdoados. Que a gente deve fazer o bem a qualquer pessoa que nos fizer o mal, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar pelos que nos difamam. É aquela história que nós já conhecemos, muitos conhecem, vamos repetir aqui rapidamente, daquela vizinha do Chico Xavier que matou o cachorrinho dele. E o Emmanuel o instruiu, né? Ele estava com muita dificuldade com isso, o Emmanuel o instruiu que ele fizesse o bem para ela. E o Chico, então, usou aquele dinheirinho que ele ganhava muito custo, né? Procurou saber que ela precisava de uma máquina de costura e comprou para ela a máquina de costura, a prestação, como um gesto, né, de amor. Mas é interessante observar que até o Chico, ao contar isso, ele reconheceu que ele precisou do Emmanuel para ajudá-lo na solução. Ou seja, nós todos temos essa dificuldade realmente e precisamos, às vezes, né, de pessoas mais evoluídas que nós, que estão ao nosso lado, ou através das leituras que nós fazemos, dos estudos, né, que nós participamos, para a gente entender uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de raciocinar a esse respeito e compreender os benefícios disso, né? Então, para uma pessoa incrédula, amar o inimigo é total contrassenso, né? A vida presente para uma pessoa dessa é tudo. O inimigo é apenas um ser nocivo, que nós vamos ficar livre dele com a morte, que é um engano, porque muitas vezes as inimizades se propagam até de uma reencarnação para outra, continuam no plano espiritual. Então, uma pessoa que carrega esse rancor, essa mágoa, ela não tem interesse em perdoar, principalmente se ela for materialista, não confiar na vida futura, não confiar que vale a pena nós tentarmos evoluir por nós mesmos. Nós somos obrigados, então, quando a gente fala de amor, a recordar o ensino de Jesus sobre o maior mandamento da lei. Isso já está em Mateus, lá no capítulo 22, versículos 34 a 40. Mateus anotou: os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, né, tapara a boca do saduceu, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, o que era o doutor da lei? Era o entendido das escrituras, do Torá, do livro lá dos judeus, né?
o doutor da lei foi lhe propor uma questão para o tentar, porque eles tentavam desafiar o conhecimento de Jesus. Então o doutor da lei perguntou: qual o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Mas ele completou: aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, ou seja, igual, idêntico, de mesmo valor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ora, aqueles de nós que já estudamos matemática, aritmética, nós sabemos o que significa o sinal de igualdade. São duas coisas iguais, idênticas. Elas não têm pesos diferentes, não é? Então, quando ele diz que o grande mandamento é amar a Deus com tudo que a gente tem, com o coração, com a alma, com o espírito, com a inteligência, que é o grande mandamento, ele explica que o segundo é igual, de mesmo tamanho ao primeiro, e fala: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que é muito fácil. Se eu ainda não consigo amar o próximo com toda essa pujança, eu não amo Deus. Eu posso fazer oferenda com a mesma pujança, né? Eu posso fazer oferendas, eu posso ofertar aquelas trocas. Chega nos dias santos, eu faço jejum, eu acendo velas, eu preparo um altar, eu deixo a Bíblia aberta na minha casa, ou eu vou à casa espírita e tomo um monte de passe, tomo um monte de água fluida. Mas eu estou cumprindo o mandamento da igualdade, em que eu trato o semelhante com o mesmo amor, e ele me coloca também na equação: amar o próximo igual a amar a si mesmo. O que é amar a si mesmo? Amar a si mesmo, naturalmente, não vai ser deliciar-se das coisas materiais. O amar a si mesmo não é apenas se divertir. O amar a si mesmo é preparar o nosso espírito, preparar o seu espírito, para conseguir alcançar o amor ao próximo nas mesmas bases que foi colocada aqui por Jesus, com todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito. Então eu tenho que preparar-me através da humildade, da obediência, da dedicação, da disciplina, pelo estudo, pela tentativa da prática do ensino crístico, com todo o interesse para demonstrar que, ao fazer isso, eu estou me candidatando a amar o semelhante. E aí eu estou aproximando de Deus. Vou tomar aqui a liberdade de ler uma mensagem desse livro aqui, ó, Sugestões Oportunas, do Carlos Torres Pastorino, porque tem uma mensagem aqui que chama-se O Próximo. E olha o que o Pastorino fala a respeito desse próximo, essa pessoa que a gente tem que amar. Ele diz assim: referir-se ao próximo como a um estranho é tão esquisito quanto referir-se a um livro como se fosse um alfinete. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina do mesmo Deus, que é a alma de tudo. Um só espírito há e um só corpo, disse Paulo aos Efésios no capítulo 4. O mesmo vinho, da mesma colheita, não deixa de ser o mesmo vinho por estar distribuído em 10 barris e de lá passar a 10.000 garrafas e destas a 30.000 copos. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Assim, a centelha divina, num corpo de príncipe ou numa carcaça de mendigo, adormecida numa pedra ou a vicejar numa planta, é a mesma centelha divina. Tudo é tudo é a mesma substância, já que a única substância com realidade objetiva é Deus. Então somos Deus? Temos a centelha divina como o espelho tem a centelha do sol e a reflete, se está limpo. Assim, refletiremos o Pai tanto melhor, quanto mais puros estivermos. Mas somos todos realidades subjetivas
que só existem enquanto o Pai existe, da mesma forma que o espelho só reflete quando há sol e luz. A substância divina, sem nada perder de si mesma, emite seus raios, e nós, espelhos, refletimos sua centelha, recebendo dele vida, luz, força, energia, tudo. De nós mesmos nada somos, nada valemos, tal como um espelho num porão escuro. Dele temos tudo. Para encerrar. E, no entanto, Deus não é a soma de todos nós, da mesma forma que bilhões de espelhos jamais formariam um sol. O sol existe, age, opera, independentemente de um ou de bilhões de espelhos, mas nenhum espelho refletirá o sol que não esteja diante dele. E em bilhões de espelhos, o sol refletido é o mesmo. Portanto, todos os espelhos brilham pela luz do mesmo sol. A luz de todos é a mesma luz. Assim, nas criaturas, a luz que nelas existe é a mesma, e todos somos uma só luz, porque todos vivemos da mesma e na mesma substância divina. Olha, é uma mensagem maravilhosa que mostra muito bem que nós não temos absolutamente diferença nenhuma para qualquer outra pessoa, não é? Muito bem. Então, tendo sedimentado, falado sobre o amor, sobre essa necessidade de nós termos essa compreensão, sobre a necessidade de amarmos o próximo, qual é a forma de nós fazermos isso ocorrer de fato? Aí surge a palavra caridade. Surge a palavra caridade. Palavra que surge para nós aqui, humanidade aqui nesse planeta Terra. Por quê? Por causa da condição evolutiva ainda muito incipiente, né? Na escala evolutiva até a perfeição, nós estamos ainda muito no início dessa escala. Em média, todos os espíritos da Terra estão ainda com um caminho muito longo pela frente, muitos degraus aí a galgar para conseguirmos chegar no amor verdadeiro, e a caridade acaba se tornando um desafio, uma proposta. O que é a caridade? Nós encontramos a definição: disposição de ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade. Então, vejamos, a caridade é quando a gente deixa de olhar para nós mesmos e passamos realmente a perceber o próximo. É interessante porque quando Jesus, no Sermão do Monte, ele começou lá e explicou, né, e falou as bem-aventuranças, as 7 bem-aventuranças que Mateus registrou no início do Sermão do Monte. As 4 primeiras, nós falamos de nós mesmos, ele fala de nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça ou de perfeição. Aí, a partir da 5ª bem-aventurança, ele muda e joga para a outra pessoa, para o semelhante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí nós começamos realmente a entrar no plano, vamos dizer assim, no ambiente do verdadeiro amor. O amor ao semelhante, a misericórdia, a compaixão pela miséria alheia. É muito importante a gente ter esse conceito da caridade, porque nós podemos também imaginar que num mundo muito evoluído, os espíritos que estão num mundo bem à frente do nosso, será que eles precisam usar essa palavra caridade? No nosso pensamento, nós julgamos que não, porque num mundo muito evoluído, você amar o semelhante, fazer por ele, pensar nele em primeiro lugar, é um dever comum que os espíritos praticam. Então, qual seria a necessidade de usar a palavra caridade? Caridade fica para o nosso nível aqui, o nível dos que ainda estão voltados muito para si e precisam sair de si e olhar para o próximo.
Então, nós lemos, né, no Evangelho que é o sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma. É a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. A alma somente pode elevar-se às altas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E como pode ser praticada a caridade? Por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, nós até já lemos, né? A questão do que Jesus trouxe lá para nós do maior mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus e tal. E, aliás, o ensinamento, o amor ao inimigo. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. É isso que a gente queria dizer. Então, a caridade por pensamento, nós podemos praticá-la através de orações, de desejar o bem, de nos desculparmos pelos erros, de tolerar o semelhante. Mentalmente, nós podemos fazer tudo isso com a força do nosso pensamento. Podemos praticar também a caridade por palavras, conselhos, palavras amigas, fazer silêncio, saber calar-se, saber ser surdo, em vez de palavras zombeteiras e preconceituosas. E também através de ações, afeto, tolerância, paciência, doação de nós, doações do nosso empenho pessoal, né, os nossos sentimentos, e doações materiais também. Então diz aqui um trecho do nosso evangelho que nas grandes calamidades observam-se impulsos generosos. A par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Então, o que os espíritos estavam querendo dizer aqui? Que quando tem, por exemplo, uma enchente, muitas pessoas ficam desabrigadas, vem um inverno muito rigoroso, as pessoas estão na rua precisando de agasalho, tem aí uma pandemia, uma infecção generalizada, doenças, então nós temos como ajudar com medicamentos, com acolhimentos, né? Então, nas grandes calamidades, nós somos realmente incentivados à prática caridosa, mas os espíritos nos alertam a respeito dos desastres particulares, ou seja, aquelas dores que as pessoas estão sentindo ou passando, o sofrimento pelas quais estão sendo sujeitas e que estão sendo guardadas secretamente, estão despercebidos. Então, esses infortúnios discretos, ocultos, são o que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Ora, então, aí agora, depois da gente ter colocado todos esses conceitos e preceitos e ideias, nós vamos entrar, finalmente, adentrar o ensinamento sobre a modéstia. E está em Mateus, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, lá no primeiro versículo até o versículo 4. Prestai atenção, não façais vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Senão, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique no secreto, e teu Pai, que vê no secreto, te retribuirá. Então, começa aqui Jesus pedindo para a gente prestar atenção. Presta atenção. Não faça as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Por quê? Porque isso revelaria mera vaidade. Estou querendo admiração, estou querendo elogios, estou querendo ser destacado. É aquilo que nós falamos lá no começo. Para a gente perdoar,
para a gente fazer um jejum, para a gente fazer uma prece. Jesus explicou o modo de fazer, tem um modo correto de fazer cada uma dessas coisas. E quando chega na questão da prática caridosa, ele vem nos dar as condições e pede que a gente faça, como ele diz aqui, no secreto, ou seja, sem alarde, sem que ninguém saiba, a não ser a pessoa beneficiada. E ele afirma que o Pai que está no secreto nos vê. Então ele usa a figura, né? A alegoria da mão esquerda, da mão direita, porque elas estão próximas, estão unidas no mesmo corpo. Então é uma imagem muito bela, essa imagem literária de Jesus, né? Para representar esse esforço nosso contra a vaidade pessoal na prática da caridade. Então, quando nós praticarmos essa caridade, quando nós doarmos, quando nós falarmos alguma coisa para alguém tentando beneficiar, quando nós escutarmos, compreendermos alguém, auxiliarmos, estamos realmente sendo legitimamente modestos? Estamos fazendo em silêncio, em sigilo? Há uma simulação, um fingimento de nossa parte para a gente receber elogio depois? Por isso a caridade, ela realmente, segundo o ensino do Cristo, ela precisa ser sigilosamente manifestada, conhecida apenas do Pai, porque o Pai habita o nosso íntimo, o Pai está em nós, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, disse o Cristo. Então Jesus nos instruiu assim, que a gente haja sem alarde das nossas boas obras. Aí pode alguém perguntar, mas veja bem, não há uma discordância daquele ensinamento que está no próprio Sermão do Monte, quando Jesus disse: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial? O que significa isso? Significa que as boas obras devem ser feitas sem se cogitar de propaganda, porque elas por si mesmas brilharão. Então esse brilho não virá da nossa propagação e da nossa divulgação, virá das obras que nós realizarmos. Uma pessoa que a gente atenda em silêncio, em sigilo, alguém que a gente ampare, nós vamos sair discretamente. Quem sabe essa pessoa vai falar de nós. Não que a gente esteja pretendendo que isso aconteça. O nosso intuito deve ser ajudar. Então a esmola, ela é escolhida como exemplo típico porque publicar um benefício prestado a alguém que esteja necessitado, na verdade, é envergonhar essa pessoa. Nós não temos direito de diminuir qualquer pessoa que seja, né? Então, nós não devemos fazer pesar sobre a pessoa beneficiada o que ela está recebendo. Por exemplo, eu vou dar para ela aqui um livro ou uma calça, vou falar, olha, isso custou muito caro, viu? Tive muito sacrifício aqui da minha parte para te entregar. Fica meio óbvio, né? Ações dessa forma. Então, praticar a beneficência sem ostentação realmente é resguardar o beneficiado sem humilhar a pessoa. O vaidoso vai estar sempre suspirando por aplausos, por louvores, porque vai alimentar o seu convencimento, e ele pode agir assim com uma falsa modéstia e recusa o elogio com a boca, mas por dentro ele está vibrando. Então o que importa para nós não é a ação do outro, que pratica a caridade com ou sem modéstia. O que importa para nós é a nossa ação, é como nós estamos fazendo. Vamos lembrar, não julgueis, não temos que julgar a ninguém. Nós temos que cuidar de nós mesmos, defender, né, o nosso espírito dessas ações vaidosas, perigosas, porque quem vive no espírito não busca aplausos, porque nada valem os aplausos. Por isso é que Jesus que fala que quando nossas ações são feitas para que as pessoas admirem, nós já recebemos a nossa recompensa. Aí vem um trecho do Evangelho que é sensacional. Sinceramente, é um dos exemplos mais belos que a gente tem desse ensino da modéstia. É o óbolo da viúva, né?
a caridade material. Vamos ler aqui Mateus 12, 41 a 43. E sentado em frente ao tesouro, o gasofilácio, que era a área do templo onde as pessoas julgavam recursos, moedas, né, dinheiro, para poder sustentar o templo. Então, sentado em frente ao tesouro, olhava como Jesus, né, olhava como o povo jogava o dinheiro no tesouro. E muitos ricos jogavam muita coisa. E vindo uma viúva mendiga, jogou, pois, 2 leptas, o qual vale um quadrante. Dinheiro da época, né? Centavinhos. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, Jesus para os discípulos, em verdade vos digo que essa viúva mendiga, quer dizer, paupérrima, jogou mais do que todos os que jogaram no tesouro, pois todos jogaram do seu supérfluo. Ela, porém, jogou tudo quanto tinha da sua pobreza, toda a vida dela. Então, Jesus estava postado num certo local, onde ele e os seus discípulos, dentro do templo, observavam como as pessoas passavam e julgavam no gasofilácio, que era o local onde tinha grandes vasos e as pessoas julgavam lá as suas moedas, e aí vinham os ricos, né? Pegavam aquele monte de moedinha e julgavam para fazer aquele estardalhaço para todo mundo ouvir. Olha, ele doou muito, aquela barulheira, né? Então, isso constituía motivo de admiração das pessoas, né? Ver como que alguém chegava e atirava o dinheiro para o templo. Aí, de repente, diante de Jesus e dos seus seguidores, surge aquela viúva, paupérrima, envergonhada, e ela vai ali discretamente, sem nenhum estardalhaço, e deixa escorregar um centavinho. Nós ficamos imaginando que os discípulos, ou muitas pessoas que observavam a cena, devem ter falado assim, devem ter olhado com muito desdém para esse gesto e falado que coisa inútil. Isso é tão pouco, né? Estão julgando tantas moedas, dando tanto recurso para o templo, e ela vem e coloca só esse centavinho. É essa nossa visão superficial que nós costumamos ter, sem conhecer como nós dissemos antes, né? As dores mais íntimas que as pessoas passam, né? Os sofrimentos íntimos que estão sendo carregados pelas pessoas. Então, imagina como que era a vida dessa pessoa. Uma viúva, não tinha um homem para poder sustentar, o que já era uma dificuldade na época, né, que a mulher não é como hoje em dia, que é independente, consegue emprego e pode se virar, mas nessa época as mulheres eram totalmente dependentes dos homens. Então, quando ela ficava viúva, já era sinal de pobreza, de ser colocada com um preconceito na sociedade. E ela vem com uma doaçãozinha minúscula, mas Jesus vem, né? Aí não é nem Jesus, é o Cristo falando, né? É o ensino do Cristo, do Espírito puro. Ela deu mais que todos. Então, todo mundo ali que estava do lado de Jesus, que ouviu, deve ter tomado aquele susto. E ele explica, todos deram o que estava sobrando, mas ela deu tudo o que ela tinha para viver. Então, num só golpe, Jesus fez uma inversão completa de valores, dos valores vigentes. Os valores eram, quem dá mais é o que deve ser mais respeitado, né? Vale mais quem dá mais, vale mais quem dá o presente mais caro. Não é assim que a gente costuma pensar na nossa roda de amigos? A gente não admira muitas pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito... Não que isso seja errado, tá? A questão é o nosso íntimo, é como nós estamos dizendo. Nós temos que analisar o que nós fazemos. Então, se a gente valoriza isso, se nós valorizamos o status, a riqueza, nós vamos naturalmente valorizar a pessoa que usa o vestido mais chique ou o terno mais elegante, não é? Se nós adentrarmos uma sala numa empresa, como nós trabalhamos em uma empresa grande, e foi até nessa época que nós começamos a estudar o Espiritismo, nós começamos a raciocinar sobre isso.
A gente olhava e falava assim, nossa, quanta gente aqui de terno, gravata, quanta gente usando pastas, briefcases brilhantes, canetas douradas e tal, e aquele pessoal tudo elegante ali, de repente entra um faxineiro, caladinho lá no cantinho, uma faxineira, buscando o lixo ali, né? Que a gente está fazendo o lixo e ele catando e saindo. E aí eu comecei a pensar, né? Particularmente, me veio essa cena, veio esse pensamento. Falei, olha, do que eu estou aprendendo, quem garante quem é o mais evoluído aqui? Será que não é esse faxineiro que entrou? Será que o perispírito dele não está reluzente e o nosso está enegrecido pelos nossos erros? Então é o não julgueis, é não julgar pela capa, não julgar pela aparência, não julgar pela riqueza, pela posse. Porque nós precisamos realmente olhar com os olhos espirituais. Isso é que deve ser o nosso exercício, né? Então, com o Cristo, a nossa escala de valores ela vai ser aferida não pelo tanto de ouro que a gente tiver no bolso, mas pelo grau de renúncia e de sacrifício que cada criatura possa dedicar-se, né, nas suas realizações. Então, como nós já estamos chegando assim a passos largos do encerramento do estudo, pelo nosso tempo aqui faltam 10 minutos, eu gostaria de dedicar esses 10 minutos a uma leitura de uma página de Emmanuel, para a gente refletir sobre ela. É sempre bom, eu gosto de encerrar os estudos com Emmanuel, porque aí fica uma coisa bem elevada, né, para nós, para a nossa reflexão. É no livro Vinha de Luz, a mensagem número 110, ela se intitula Caridade Essencial. Então vamos ler aqui e depois a gente faz um breve comentário. Diz Emmanuel, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis em todos os lugares. Serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito
grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Para falar com franqueza, nós ficamos até com vergonha de comentar essa mensagem, porque ela é tão clara e tão direta para nós, e ela tem uma elevação tão profunda. Eu vou repetir, é o texto do Vinha de Luz, mensagem número 110, onde Emmanuel explica com muita clareza que não importa a nossa filosofia religiosa, não importa onde que a gente se expressa, em que igreja a gente se expressa, o importante não é ser espírita, ou ser católico, ou ser evangélico, ou ser budista, tanto faz. O que importa é nós conseguirmos praticar essas coisas que ele salientou no começo: dar o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, ou seja, cultura, ensinamento, entendimento ao ignorante, que nós consigamos transmitir todos esses recursos para as pessoas, mas ele explica da necessidade de nós nos prepararmos primeiro. É aquela questão que nós falamos lá atrás. Amarás, Senhor teu Deus, amarás o próximo como a si mesmo. A necessidade de nós nos prepararmos, porque essa caridade essencial, vou reler aqui a frase que eu coloquei em vermelho. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. A caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Fazer a coisa com consciência de que nós temos Jesus como nosso mestre, mas para que a gente seja seu discípulo, nós temos que amar esse discipulado. A gente precisa se engajar no discipulado e não admirar Jesus como alguém que vai sempre nos socorrer quando a gente rezar. Alguém que eu vou usar um amuleto, um emblema, vou colocar um livro aberto na minha casa, acender uma vela e ele vai vir correndo me socorrer. E o meu comprometimento com os ensinamentos dele? O Pai que está no secreto há de observar isso. E tudo que a gente faz e tudo que a gente deixa de fazer, tudo isso vai fazendo parte do nosso prontuário espiritual. Fica registrado no nosso espírito e é transmitido para o nosso perispírito, de sorte que quando a gente adentrar o campo espiritual, não terá como a gente esconder ou dissimular o que nós somos realmente, porque vai estar revelado através desse processo divino que faz com que a gente manifeste o nosso verdadeiro eu por intermédio daquilo que realmente somos, transmitido do espírito para o nosso meio fluídico e posteriormente, na reencarnação, para o nosso corpo físico.